Como é bom estarmos juntos, estamos aqui mais uma vez no nosso compromisso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos ao nosso terceiro episódio da série A Arte da Reconciliação. É o terceiro devocional baseado na carta ao Filemão. Hoje vamos falar sobre a reconciliação que transforma relacionamentos, quando o amor fala mais alto que a autoridade, o apelo do amor, quando o rogo vence a imposição. Então, nesse nosso terceiro estudo, nosso terceiro devocional da Epístola ao Filemão, eu, o pastor José Carlos Carvalho, explorarei juntamente com você os versículos 8 a 12 da carta ao Filemão, revelando como o Evangelho transforma relacionamentos quebrados. A atitude do apóstolo Paulo nos ensina que o amor fala mais alto que a autoridade e que a graça de Deus é capaz de restaurar pessoas, curar feridas emocionais e reconstruir vínculos destruídos. Então entramos no núcleo do conflito. Paulo intercede por Onésimo. Veremos como a liderança cristã autêntica prefere o caminho do amor voluntário à autoridade coercitiva. Paulo apresenta Onésimo não como um escravo fugitivo, mas como um filho gerado das algemas, revelando o poder transformador do Evangelho que converte o inútil em precioso. Descubra então como o perdão, a compaixão e a maturidade espiritual são instrumentos divinos para restaurar lares, amizades e a comunhão da igreja. Essa mensagem é para todos que desejam aprender a prática bíblica da reconciliação cristã. Nós vamos para o texto, versículos 8 a 12 de Filemão. Diz o seguinte: pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te ordenar o que convém, prefiro rogar-te por esse amor, sendo eu quem sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te torno a enviar. Recebe-o como se fosse o meu próprio coração. Meus amados ouvintes, meus queridos, chegamos ao ponto em que a teoria da fé encontra a prática da obediência. Paulo tem autoridade para dar ordens, mas escolhe o caminho do rogativo. Paulo nos conduz a uma das demonstrações mais profundas da graça aplicada aos relacionamentos humanos. Nesses versículos, vemos o poder do Evangelho restaurando vínculos quebrados, curando feridas emocionais e reconstruindo pontes que pareciam destruídas. O apóstolo Paulo possuía autoridade espiritual para ordenar a Filemão que recebesse Onésimo. Ele era um líder respeitado, um plantador de igrejas, um homem de revelação profunda. Contudo, em vez de usar o peso de sua autoridade, Paulo escolhe o caminho mais excelente, o amor. Ele troca a imposição pelo apelo. Ele substitui a ordem pela ternura. Ele prefere tocar o coração a pressionar a consciência. Esse gesto revela uma verdade poderosa. A reconciliação genuína não nasce da força, mas do amor que constrange. Onésimo havia sido inútil no passado. Seu nome significa útil, mas sua vida não revela isso. Entretanto, o Evangelho o transformou. Agora ele não era apenas mais um servo fugitivo,
tornara-se um filho na fé, gerado nas prisões do sofrimento e discipulado pelo cuidado pastoral de Paulo. O que antes era prejuízo, agora se torna bênção. O que antes era vergonha, agora se torna testemunho. O que antes era ruptura, agora se torna reconciliação. Paulo envia Onésimo de volta, mas não como um escravo problemático. Ele o envia como parte de si mesmo, como alguém que carrega seu próprio coração. Isso é reconciliação cristã, é tratar o restaurado com dignidade, é oferecer uma nova oportunidade, é enxergar pessoas não pelo seu passado, mas pela graça que os alcançou. Quantos relacionamentos permanecem quebrados porque insistimos em exigir os nossos direitos? Quantas reconciliações não acontecem porque preferimos ter razão a demonstrar compaixão? O Evangelho nos ensina que pessoas mudam pela graça. Relacionamentos são restaurados pelo amor. Autoridade sem ternura produz distância. Paulo liberta o futuro. A cruz é a maior prova de reconciliação da história. Deus não nos tratou segundo nossas falhas, mas segundo sua misericórdia. Da mesma forma, somos chamados a agir. Se queremos experimentar restauração em nossos lares, igrejas e amizades, precisamos permitir que o amor fale mais alto que o orgulho. Reconciliação não é ignorar erros. Reconciliação é permitir que a graça escreva um novo capítulo. Hoje, Deus nos convida a sermos construtores de pontes, restauradores de vínculos e instrumentos de paz que nascem do Evangelho. Veja nesses dois primeiros versículos desse bloco, versículo 8 a 9, Paulo fala sobre a autoridade que se abrevia. Paulo diz que poderia ordenar, mas prefere rogar pelo amor. Aprendam isso. No reino de Deus, a mudança de coração que nasce da imposição não tem valor eterno. O que nasce do amor voluntário, sim. Paulo usa a sua vulnerabilidade. Ele se denomina Paulo o velho e prisioneiro, para desarmar qualquer resistência jurídica que Filemão pudesse ter. Vemos no versículo 10 o milagre do novo nascimento. Aqui surge o nome de Onésimo. Paulo o chama de meu filho. Ele fala, meu filho que gerei nas minhas prisões. Imagina o impacto. O escravo que fugiu de Filemão encontrou o mesmo Cristo que salvou Filemão através do Paulo que pregou a ambos. No Evangelho não existe barreiras sociais. Nas correntes da prisão nasceu um homem livre em espírito. E nos versículos 11 a 12 nós encontramos aqui esse jogo de palavras, da inutilidade à utilidade. O nome Onésimo significa útil. Paulo faz um jogo de palavras brilhante. Ele fala, antes ele foi inútil, ou seja, fugitivo e improdutivo, mas agora transformado por Deus, ele faz jus ao nome. Paulo o envia de volta com uma recomendação que corta o coração. Paulo diz, recebe-o como se fosse o meu próprio coração. Paulo não está enviando o empregado, está enviando um pedaço de si mesmo. E eu gostaria que você refletisse. Quantas vezes descartamos pessoas por considerá-las inúteis devido aos erros do passado? O Evangelho tem o poder de ressignificar histórias. A reconciliação exige que olhemos para o outro, não pelo que ele foi, mas pelo que ele se tornou em Cristo Jesus. Olhando para essa passagem, encontramos algumas particularidades que merecem ser vistas e revistas. Veja aqui a diplomacia de Paulo.
Paulo utiliza a persuasão ética. Ele apela para a idade e para o sofrimento físico. Ele fala minhas algemas, Paulo velho, para amolecer a retidão legalista de Filemão. E aí o jogo de palavras, esse trocadilho. No original grego há um contraste entre o nome, inútil e muito útil, porque o nome Onésimo significa útil. E é uma alusão direta ao significado do nome de Onésimo. Outra coisa que vemos aqui é a paternidade espiritual. Mesmo sendo um apóstolo para as nações, Paulo não negligenciou o indivíduo. No meio de uma prisão romana, ele teve tempo para discipular e gerar um escravo fugitivo. Essa epístola mostra o evangelho aplicado aos relacionamentos pessoais. Revela o equilíbrio entre autoridade espiritual e ternura cristã. Destaca a transformação real produzida pela graça. Enfatiza o perdão como ferramenta de restauração. E apresenta a reconciliação como evidência de maturidade espiritual. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Pai querido, eu oro hoje pelos teus servos que estão aí, muitos deles parecidos como Onésimo, se sentindo inúteis por algumas circunstâncias, mas que o teu evangelho os alcance, que o teu evangelho os transforme para que eles se sintam realmente uma pérola preciosa, para que eles se sintam verdadeiros Onésimos transformados, úteis para a glória do teu nome. Ó Deus, que o teu perdão cubra cada vida que se encontra amargurada por não liberar perdão ou não se sentir perdoado. Que o teu amor os alcance e que o teu perdão restaure relacionamentos. Cuida dos teus servos que se sentem assim, Senhor. Produz no coração deles esse amor, essa graça, essa misericórdia, esse perdão. Entra também com providência, supra as necessidades de cada um deles e os cura de todos os males para a glória do teu nome. Eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional foi útil para você, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem com os outros. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer seu comentário, ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E eu te convido para amanhã estarmos juntos para mais um devocional, para o nosso 4º episódio aí dessa série A Arte da Reconciliação, baseada na Epístola aos Filemãos. Deus te abençoe grandemente e te espero amanhã. Amém.